Saudações! Estamos de novo com vocês para compartilhar palavras de vida em abundância. Nos gozamos em saber que fielmente vocês se sentam à mesa conosco para comer deste pão que vem diretamente do céu. Hoje em dia, quando se come o maná que esteve escondido, se desfruta dos benefícios de terem sido saciados de vida. Aleluia! No tema de hoje, o pecado, vamos compartilhar sobre seu significado e demonstrar que nem todos os homens são pecadores por culpa de Adão. Deus é justo e não imputa pecado a todo ser humano pela transgressão de um homem desobediente. É importante que todo mundo entenda que o pecado de Adão foi não se submeter à ordem perfeita de Deus, mas todo aquele que sim a aceita será livrado de cair em pecado como Adão. Agora, no tema anterior, na segunda parte do sacrifício de Cristo, lhes mostrei a razão pela qual Cristo veio à Terra, que é pregar e dar testemunho sobre a verdade sobre Deus para salvar aos homens. Algo que está se alcançando hoje na manifestação de Cristo na Terra, e não há 2000 anos atrás, por ter morrido em uma cruz de madeira. Se olhamos nas Escrituras para ver o que diz sobre a cruz, não vai encontrar absolutamente nada. O que sim se menciona é de um madeiro, mas não em forma de uma cruz. E os que eram pendurados em um madeiro eram os criminosos e malvados, não a gente boa. Agora veja o que diz na carta aos Gálatas 3, do 13 ao 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, feito maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo o que é pendurado em um madeiro, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão alcançasse aos gentios, a fim de que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. É importante entender que quando diz que Cristo foi feito maldição por nós, não tem nada a ver com ter morrido em um madeiro, senão com ter participado da mesma condição como homem terrenal igual a vocês, para poder vencer a maldição deste corpo que morre e se decompõe, mas não através da morte nesse madeiro, que chamam de cruz. A cruz é uma figura de como alguém deve morrer aos desejos enganosos da carne para poder agradar a Deus. Diz na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, que Cristo, anulando a ata dos decretos que havia contra nós, que nos era contrária, quitando-a do meio e cravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, os exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Não está se referindo à cruz de madeira, porque ao morrer fisicamente não está triunfando sobre os principados e potestades que se levantam contra ti em tua mente? Esses são os principados e potestades que Cristo Lisbete despojou e os exibiu publicamente, demonstrando que Babilônia a grande rameira não é o Vaticano, mas sim tua mente carnal que te humilha? Mas eu, nessa cruz, que é o corpo de morte, triunfei sobre todo o pensamento que se levantou em minha mente, e todo o que está preso a mim fez o mesmo, que eu, ao estar crucificado juntamente comigo e ser parte de meu corpo. Lembrem o que diz na carta aos Colossenses 1, 21 e 22. E a vós também, que éreis em outro tempo estranhos e inimigos em vossa mente, fazendo más obras, agora vos reconciliou em seu corpo de carne, por meio da morte, para vos apresentar santos, sem mancha e irrepreensíveis diante dele. Isso se cumpre hoje, porque o corpo de carne de Cristo, de há 2000 anos, morreu e foi sepultado. Esse corpo de carne não foi transformado para poder apresentar-vos santos, sem mancha e irrepreensíveis diante do Pai Melquisedeque? Naquele tempo, todos a abandonaram e ninguém chegou à transformação do seu corpo. Não foram limpos nem purificados. É que através da pregação de Cristo, como diz na carta aos Romanos, capítulo 16, e segundo a revelação do mistério que se manteve oculto desde os tempos eternos e que foi manifestado agora pelas Escrituras, dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, se deu a conhecer a todas as pessoas para que obedeçam à fé,
Ao único e sábio Deus, Melquisedeque Lisbete, seja a glória mediante Jesus Cristo para sempre. Eu lhes dei a conhecer quem é o único e sábio Deus, Melquisedeque Lisbete, e através de vocês, Jesus Cristo, o ungido de Deus, é que teremos a glória para sempre. Não pode ter sido pelo Jesus Cristo de nenhum outro tempo, no passado, porque só hoje está se revelando o mistério que esteve oculto. Se não entende isso, não vai poder sair dos contos na Bíblia e não vai ver o propósito de ter escutado a Cristo Lisbete, revelando os mistérios de Deus e desse Filho da promessa. Cristo tem que estar presente hoje para pregar e ensinar-te o que tem que fazer para estar frente ao Pai, santo, sem mancha e irrepreensível. Isso não se alcança por ter morrido fisicamente há 2000 anos? Se fosse assim, este mundo não estaria cheio de tanta maldade e corrupção. Essa morte teria mudado o mundo, e não foi assim. É em seu corpo de carne, manifestada e não morta, que pode conseguir mudanças em um ser humano. Por isso diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 3 e 4. Porque o que era impossível para a lei, porque era débil pela carne, Deus, enviando ao seu Filho em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos conforme a carne, senão conforme o Espírito. Mais claro nem a água, é em um corpo humano que se alcança a viver conforme o Espírito. Pois ainda que andamos na carne, não militamos segundo a carne. Mas esse Filho, a cabeça, tem que estar manifestado para ser o primeiro que condena o pecado na carne, ao nunca negar a Melquisedeque Lisbete, e agora, esse Filho, o corpo, que é um com Melquisedeque Lisbete, é enviado ao mundo sem relação com o pecado, por ter condenado o pecado em sua carne. Vocês salvarão ao mundo para não cair em semelhante exemplo de desobediência, como seus antepassados, as virgens insensatas? Por isso diz em Hebreus 4, do 7 ao 11, outra vez determina um dia, hoje, dizendo, depois de tanto tempo, por meio de Davi, como se disse, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado o repouso, não falaria depois de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque o que entrou em seu repouso, também repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia em semelhante exemplo de desobediência. Vocês digam ao mundo, não endureçais vossos corações. Ao estar ouvindo hoje a voz de Deus em vocês, o Filho da promessa, que está manifestado para livrar a todos os que pelo temor da morte estiveram durante toda a vida sujeitos à servidão. Em Gálatas 2:20 diz que com Cristo estou juntamente crucificado. Essa cruz é uma representação simbólica de redenção para que este corpo não morra mais. Mas essa redenção não é para todo mundo. Queria que todos me recebessem, mas sempre existem pessoas de dura cerviz e não suportam me escutar, porque é tanta sabedoria e tanta luz que, ao invés de resplandecê-los, lhes causa cegueira. Diz em Mateus 20 que deu sua vida em resgate por muitos, não por todos. É que nem todos são pecadores ou transgressores da lei de Deus. Esses de dura cerviz, quando escutam de mim, rapidamente, se fecham e dizem que não pode ser. Mas vocês nunca pecaram, sempre creram em mim, desde o princípio? E também há jafeitas, ovelhas do outro redil, que não pecaram. Creram em mim desde o primeiro momento que me escutaram, aleluia! Cristo, sendo um ser que só trouxe boas novas para salvar aos homens, foi assassinada e sepultada por causa da maldade que há nos homens que não querem a luz de Deus. Agora vejamos o que diz o salmista, referindo-se ao servo fiel, para que vejam que está se referindo ao servo fiel de hoje, nos últimos dias. Em Salmos 16, do 10 ao 11. Não deixarás que minha vida termine no sepulcro? Não permitirás que sofra corrupção teu servo fiel? Me deste a conhecer a senda da vida, me encherás de alegria em tua presença.
e de felicidade eterna à tua direita? O Cristo de 2000 anos atrás morreu e sofreu a corrupção e foi sepultado, e não deu a conhecer a senda da vida, nem nos assentou à direita de Deus eternamente. Mas hoje em dia, Cristo estando manifestado como a cabeça da igreja, e vocês, o corpo de Cristo Lisbeth, é que nossos servos, fiéis, não terminarão no sepulcro, sofrendo corrupção, que é a morte física. Claro, porque nosso rei Melquisedeque não permitirá. Ao vocês serem esse servo fiel, lhes dei a conhecer a senda da vida, os enchi de alegria em nossa presença e de felicidade eterna à nossa direita. Que beleza! Aleluia ao nosso Deus! E quando falamos espiritualmente sobre coisas que não se viam, hoje em nossas vidas, se reflete no que se vê. Já que estamos no tempo do cumprimento das coisas espirituais, o que se vê em vocês é a criação do que não se via. Agora sim se vê a criação de Deus. Em vocês se vê o que era invisível. Do espiritual ao material, o legal ao vital. Amém. Já que entendemos que a morte física não é a solução para te salvar do pecado, poderão explicar ao mundo que não pecaram e que têm a oportunidade de nunca pecar, se crerem nas palavras de vocês, como diz em João 17:20. Mas não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles. Muitos crerão em Melquisedeque Lisbeth pela palavra de vocês, que é seu testemunho da verdade, do que Deus faz em suas vidas eternamente. Por seu testemunho, o mundo vai testificar que Cristo existe e está manifestado na terra com seus santos anjos, e que o Pai Melquisedeque está conosco. Mas é importante que mostremos ao mundo o significado do que é pecado, para que não caiam em semelhante pecado. Vejamos o que diz em João 16, do 8 ao 9. E quando ele vier, convencerá o mundo de seu erro quanto ao pecado, da justiça e do juízo. Quanto ao pecado, porque não creem em mim. Ninguém no mundo pensa que o pecado é não crer em Cristo. Claro, porque eles pensam que se nasce pecador por culpa de Adão. Primeiro que tudo, Adão não foi o primeiro homem sobre a face da terra. Ele foi o primeiro desobediente depois de que Deus havia formado sua criação do pó da terra. Mas isso aconteceu quando Melquisedeque e Lisbeth geraram e pariram filhos espirituais. E quando foram os formando, é que se achou maldade no coração de um insensato, que hoje conhecemos como Satanás, aliás, Martim. Para que o escrito se cumpra em nós, tem que ter protagonistas do filme, como Cristo e seus santos anjos. Estão presentes, também Satanás e seus anjos estão presentes. Assim é que podemos ver o cumprimento do escrito em nossas vidas. Os que verdadeiramente creem que Deus, em seu justo juízo, condenou a todo ser humano por causa da transgressão de Adão, estão em um grave erro. Como você acha que Deus vai condenar a todo mundo por culpa de um homem desobediente? Seria injusto da parte de Deus te culpar por um delito que não cometeu. Isso não soa como nosso justo Deus Melquisedeque Lisbeth. É óbvio que os homens não souberam interpretar o que o pecado de Adão na realidade implica. Se Adão foi condenado, só os que fizeram o mesmo que ele também são condenados. Em outras palavras, quando a palavra diz que não haviam nascido, nem ainda haviam feito, nem bem nem mal, não implica que sem ter nascido já estava imputado esse pecado de Adão nos bebês? Não tem nada a ver com isso. Mas vamos ler uns versículos para poder explicar o que na verdade isso significa? Na carta aos Romanos, capítulo 5, do 12 ao 16 e o 19. Portanto, como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Para poder entender, este versículo deve sair da teoria de que todos os homens morrem por causa do pecado de Adão, porque não é assim. Todo ser humano morre até que recebe o Espírito de Deus para poder viver eternamente, e isso só se alcança através de Cristo Lisbeth. Se diz porquanto todos pecaram,
Isso indica que os que cometeram o mesmo pecado de Adão são os pecadores, e a morte chegou a eles. Mas não se supõe que os homens morrem de qualquer jeito? Por que diz que a morte passou a todos os homens? Não é a todo ser humano, senão a todos os que pecaram como Adão. Por isso a frase, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, nos demonstra que tinham vida, e por seu pecado entrou a morte neles. De novo, e agora, ao invés de viver eternamente por Cristo Lisbete, verão o sepulcro e sofrerão a corrupção de seu corpo? Já viram por que as virgens insensatas são exemplo a não seguir para o resto do mundo? Se o que o mundo busca é a vida através de Cristo, como vai rejeitá-la quando chega a ti com a receita para não morrer jamais? Sigamos lendo para que vejam que este pecado não tem nada a ver com todo ser humano no mundo. Pois antes da lei havia pecado no mundo, mas onde não há lei, não é imputado o pecado. O pecado que já existia é que não vivíamos conforme a ordem, que agrada a Deus, e só vivíamos conforme os deleites temporários da mente carnal. E ao não estar Cristo Lisbete manifestada com os mandamentos de Deus, é justo não imputar pecado aos que não conhecem minha lei. Igual é com o mundo. Ainda que o que eles fazem não agrada a Deus, é uma forma de pecado, por apartar-se do que é reto e justo, mas não podem ser chamados de pecadores porque não conhecem a lei de Deus todavia. No entanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, até sobre os que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Ao dizer o qual é figura, nos leva a entender que se não compreende as figuras, vai pensar que o pecado de Adão aconteceu há milhares de anos atrás e que ele foi o primeiro homem que existiu e todos nascemos de Adão. Todo este conto que escreveu Moisés é figura do que aconteceria nos últimos dias, que é hoje. Hoje estamos vivendo o escrito por Moisés. Antes deste mandato de Deus ser apresentado a todos os homens do mundo, já foi quebrado por Adão, o Satanás do século 21, em não aceitar a ordem de Melquisedeque Lisbete, cabeça e corpo. Lembrem-se que não se achou ajuda idônea para Adão. Ele não quis a ajuda de Cristo Lisbete e me negou. Esse Adão desobediente da Bíblia é só uma figura do que se manifestou neste tempo do fim como transgressor e pecador dos mandamentos de Cristo Lisbete. Todos somos testemunhas dessa manifestação, que é mais uma evidência de que estamos no tempo do fim. As figuras hoje são um fato, provatório de sua existência. Versículo 15. Mas o dom não foi como a transgressão, porque se pela transgressão de um morreram muitos, abundaram muito mais para os muitos a graça e o dom de Deus pela graça de um homem, Jesus Cristo. Aí diz que pela transgressão daquele um morreram muitos. Não diz que morreram todos. Mais provas de que o pecado de Adão não se refere nem se transmite a toda a humanidade, senão aos filhos desobedientes na criação de Deus nesta nova dispensação. Claro, porque Deus é espírito e sua criação é formar um espírito dentro de ti, não um corpo de carne e sangue. Se entende que um nascimento de um corpo de carne e sangue é o resultado de um ato entre um homem e uma mulher. Essa não é a criação de Deus da qual está se falando. É depois de ter nascido de novo do ventre espiritual da esposa de Melquisedeque, que se achou maldade em muitos, mas não em todos. E com o dom não acontece como no caso do que pecou, porque certamente o juízo veio por causa de um só pecado para condenação, mas o dom veio por causa de muitas transgressões para justificação. Esse um só pecado é não crer em mim como fez Adão, o Satanás do século 21. E as muitas transgressões é que, ao não receber o borrão e conta nova, terão que prestar contas por tudo o que fizeram. Vejamos agora o que diz no versículo 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Outra vez, não diz todos os homens foram constituídos pecadores?
pela transgressão de Adão, e sim diz que os muitos, e esses muitos foram constituídos pecadores, porque seguiram o mesmo patrão que Adão, negaram a Cristo Lisbete. Não é que por culpa dele se imputou a muitos? Isso seria injusto? O justo é que se seguiu o mesmo caminho que Satanás ao negar a Cristo Lisbete. Então, assuma a consequência de tua traição. O mundo não está em pecado, porque se não conhecem de mim, não cometeram nenhuma falta consciente contra a minha lei. A justiça de Deus diz que primeiro escutem sobre a lei de Deus para conhecer o que Deus exige. Porque cumprir os mandamentos, se portar bem, não é suficiente para que viva eternamente. Tem que reconhecer quem é Deus, porque é o único que pode te dar vida eterna. Se quer viver para sempre, então é imperativo saber o que Deus pede de ti, que é ordem de cabeça e corpo, 2 em 1. Amar ao teu próximo e a teu inimigo primeiramente porque está em ti. Se reconciliando com Deus, prendendo-se à videira verdadeira, que é Cristo Lisbete, sua esposa. Esses são mandamentos que o mundo não conhece. Eles leram sobre reconciliar-se com Deus e que Cristo é a videira verdadeira, mas são meramente letras para eles e não sabem aplicá-las à sua vida. Aí entram vocês como príncipe e salvador deles, ao explicar para eles o que agrada a Deus. É justo que se o mundo não conhece sobre a ordem de Melquisedeque Lisbete, que é cabeça e corpo, então como vão ser transgressores dessa lei, se nunca a escutaram? Para você poder ser um transgressor de uma lei, primeiro essa lei tem que estar estabelecida e tem que conhecê-la. Deus é justo. O mundo não está em pecado, já que nunca cometeram uma falta contra a minha lei. Agora, depois que vocês falarem sobre a lei de Deus, que eles nunca escutaram e a desprezem, então se convertem em pecadores e transgressores da lei de Deus. E também explicar para eles que a morte na cruz do Calvário não foi necessária para a sua salvação. Vejam como isso é assim. Antes que Cristo morresse na cruz, ela perdoava pecados. Se lembram do paralítico que ela sarou? Bom, antes de sará-lo, ela disse: tenha ânimo, filho, teus pecados são perdoados. E as pessoas que a escutaram se atribularam e diziam dentro de si: esta blasfema. E veja o que ela lhes responde em Mateus 9, do 6 ao 8. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Então ele se levantou e foi para sua casa. E as pessoas, ao vê-lo, se maravilharam e glorificaram a Deus, que havia dado tal poder aos homens. Depois de ter lido esses versículos, podemos perguntar a todos os que pensam que a morte na cruz do Calvário foi necessária para tirar os pecados. Se na cruz foi onde os pecados foram tirados, então por que ela não disse: assim que eu morra na cruz, seus pecados serão perdoados? Isso seria insinuar que Cristo violou um princípio muito importante? Eu, conhecendo a Cristo, te garanto que não foi assim. Se ela perdoava pecados antes de morrer na cruz, é porque com sua pregação que ela veio perdoar e não morrendo em nenhuma cruz. Também no versículo 8 diz que as pessoas se maravilharam e glorificaram a Deus que havia dado tal poder aos homens, dando a entender que o Filho do Homem é cada um de vocês, e lhes foi dado o poder para curar aos enfermos e perdoar pecados. Confiamos no juízo desse Filho da promessa, que foi criado por Deus, e se vocês perdoam os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Se vocês não os perdoam, esses pecados não são perdoados. Amém? E aos jafeitas, lhes livrarão de uma carga que não os pertence ao demonstrarem que não estão em pecado. E quem são os que sim morrerão em seus pecados por não se arrependerem? Mas eles terão oportunidade de não ter pecado jamais, graças às virgens insensatas. Os jafeitas também ajudarão as virgens insensatas, despertando os ciúmes nelas, para voltar para casa onde pertencem. Porque a casa de Deus é grande, e muitas moradas há para todo o que tem sede de viver uma vida eterna em justiça e paz. Os amamos para sempre e nos vemos em breve. Aleluia!